Graça e paz a todos os irmãos da Igreja Pentecostal Poder de Deus e amigos. Nós, neste dia que se chama hoje, vamos meditar numa palavra, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra abençoada da parte do Senhor. E eu quero compartilhar com você o livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo 25, amém? É muito bom, irmãos, meditar na palavra, aprender ela, refletir na palavra de Deus e principalmente praticar esta palavra tão maravilhosa que é viva e eficaz. E nós vamos pregar uma palavra eficaz para a sua vida espiritual, financeira, material, familiar. A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e ao encontro da nossa necessidade, porque o Espírito Santo é que conhece a sua vida. Amém? Você achou? Mateus capítulo 14, o versículo 25. Essa passagem vai falar a respeito de Jesus andando sobre as águas. Amém? Diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Quero estar aqui novamente lendo o versículo aqui aonde eu quero estar ministrando. Amém? O 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aleluia. Eu quero falar sobre o vento. E nós vemos aqui, eu quero explicar para os irmãos que todas as pessoas que estão na presença do Senhor, elas passam por alguma situação difícil. O vento, quando ele vem, a tempestade quando vem, não é para me destruir e nem para te destruir. Irmãos, o novo convertido, aquele que já tem tempo no Evangelho, os pastores, obreiros, os membros, todos nós que somos cristãos, passamos por tempestades, passamos por ventos. A diferença está naquele que se firma, naquele que não olha para o vento, naquele que não se amedronta, aquele que não se apavora diante da tempestade. A tempestade vem para todos, irmãos. Nós estamos sujeitos. Seja pastor, missionário, obreiro, um novo convertido, todos nós estamos sujeitos, amém? A passar por algum tipo de vento. Mas o que eu quero falar para vocês é que nós temos que permanecer firmes e não olharmos para o vento e não deixarmos o pavor tomar conta e nem deixar o pavor cegar a nossa fé. Vamos entender aqui. Pedro andava com Jesus, os discípulos estavam no barco. Na alta madrugada, eles não estavam com Jesus, Jesus estava longe deles, eles estão no mar e de repente vem aquela tempestade. Imagine você, no meio do mar, só tem água ao teu redor e no meio da noite você começa a sentir aquele vento forte. Uma pessoa que está acostumada com a pesca, que está acostumada em alto mar, ela sabe quando virá uma tempestade. E Pedro já estava imaginando o que ele iria passar. Os discípulos já estavam imaginando que naquele momento ia ser difícil para eles. Às vezes, amados, nós estamos numa situação que nós sabemos que é difícil para nós. E Deus também sabe que é difícil para nós. Mas o nosso Deus, ele não nos desampara. Veja o que acontece. Pedro e os discípulos começaram a ficar apavorados. Irmãos, veja bem, eles já estavam acostumados com esse tipo de coisa, eles eram pescadores. Mas naquele momento eles se desesperaram, é normal.
É normal eu e você se desesperar porque nós somos seres humanos. É normal a minha carne, a tua carne sentir medo. É comum isso. Eu não vou dizer, eu não sinto medo. Eu não vou falar, eu não fiquei com medo. Não, eu não vou ser hipócrita aqui. Nós ficamos sim preocupados, nós ficamos turbados, nós ficamos angustiados, ficamos sim apavorados, dependendo da situação que nós passamos. Mas a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite, ou neste dia, não importa quando você vai estar assistindo esse vídeo, a não reparar no vento. Foi aí que veio a ruína de Pedro. Pedro estava lá? Estava a tempestade? Estava. Os discípulos estavam desesperados? Estavam. Mas o Senhor Jesus, ele veio na hora certa. Vocês perceberam que Jesus veio ao encontro deles para socorrer eles? Vocês perceberam que no momento da tempestade, Jesus se aproximou deles, dizendo, olha, eu estou aqui, eu não vou largar vocês aí, eu não vou deixar vocês perecerem. Nós temos o costume de achar que quando estamos sofrendo, achamos que Jesus nos abandonou, e não. Você pode perceber na leitura que no momento que eles estavam apavorados, desesperados, perto da morte, Jesus chegou bem na hora certa, no momento certo para socorrer e para mudar aquela situação. Aí Pedro e os discípulos estavam tão desesperados, aí que dá o perigo de nós darmos lugar ao pavor. Medo é normal, mas o pavor é algo que está acima do medo. E nós não podemos deixar o pavor nos cegar o nosso entendimento, cegar a nossa fé. Eles ficaram tão apavorados que o medo fez com que a visão espiritual deles mudasse. Eles não enxergaram Jesus, eles enxergaram que um fantasma. Olha a situação que aconteceu na mente deles. Olha como o que acontece, amados, quando nós não raciocinamos espiritualmente. Está entendendo? Você não pode deixar a situação cegar o teu entendimento, e você não pode deixar que essa situação que você passa venha fazer com que você não consiga raciocinar espiritualmente. Eles não raciocinaram. O que eles olharam pelos olhos da carne era um fantasma, era uma situação apavorante. Mas aí o Senhor Jesus disse, sou eu, se acalmem, não se apavorem, é eu que estou aqui, sou eu, Jesus, que ando com vocês, que zelo por vocês. E aí Pedro falou, Senhor, se és tu mesmo, me faça andar também sobre as águas. Pedro, quando ele viu que era Jesus, ele falou, Jesus está conosco. Jesus, o negócio vai mudar, a situação vai mudar. É aquele tipo de pessoa que está servindo a Deus e fala assim, não, Deus vai mudar essa situação. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai agir. Mas quando a tempestade se aperta, quando a tempestade aumenta, aí começa a falar, ai meu Deus, eu não sei se Jesus está comigo. Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não vai agir nessa causa? Aí começa a duvidar. Sabe que Jesus pode mudar a situação, mas fica dando lugar à dúvida. Aí, o que acontece? Pedro começa a andar sobre as águas. Olha aí, Pedro começou bem. Começou o primeiro passo, deu o segundo passo, ele estava acima das águas. Ele estava como Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus disse que se nós cremos nele, nós faremos obras maiores do que a que ele fez. Então, naquele momento, Pedro estava indo bem. Olha ele andando sobre as águas. Um mero humano andando sobre as águas, isso é coisa sobrenatural. Mas olha o que o versículo 30 diz. E é aqui que eu quero chegar. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Você sabe por que muitas pessoas estão afundando espiritualmente? Porque que muitas pessoas estão andando numa direção errada, tomaram decisões erradas, estão passando um aperto, porque olharam para o vento. Estavam diante de Jesus, estavam diante da vitória, mas não tiveram paciência para esperar mais um pouco.
estavam já andando sobre as águas, já estavam tomando controle da situação, mas foram olhar para o vento e começaram a desmoronar. Meu irmão, minha irmã, você está passando tempestade? Nunca olhe para o vento. A Bíblia diz que aquele que repara no vento nunca semeará, nunca colherá, nunca será próspero. Olhar para o vento significa se arruinar. Olhar para o vento significa perder a visão espiritual. Olhar para o vento significa perder a bênção, perder a fé. Está entendendo, amados? Olha só o que Pedro faz. Em vez de ele olhar para Jesus, Jesus estava diante dele. Em vez de ele olhar para Jesus e continuar seguindo o seu caminho, ele simplesmente olhou o vento, ele sentiu que o vento veio mais forte e ele olhou para o lado, foi olhar para o vento. Peraí, que vento é esse? Peraí, que vento é esse? Quando ele olhou para o vento, ele só reparou no vento, ele tirou o foco de Jesus para olhar para o vento e ele começa a afundar. Quando o crente tira o foco de Jesus e começa a olhar para o vento, ele afunda, ela afunda. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ter 10 anos, 20 anos de evangelho. Se você tirar o foco de Jesus, meu amado, minha irmã, você se afunda. A tempestade, ela não vem para nos destruir, mas quem repara na tempestade, quem repara no vento, esse afunda. Nós podemos compreender isso, amados? Quando Jesus viu a tempestade, ele foi até os discípulos para socorrer. Mas o problema é que Pedro, afoito, em vez de seguir o caminho que ele estava indo, ele se achou bastante de olhar para o lado. Não, peraí, deixa eu parar um momentinho aqui, eu vou ver o que está acontecendo. É aquela pessoa que não raciocina espiritualmente para fazer as coisas. Faz o que vem na mente, o que vem no coração. Aquela pessoa tempestuosa, que não para, que não reflete, que não pensa. Pedro, em vez de parar para pensar e se concentrar nos passos, no caminho que ele estava indo até Jesus, ele perdeu a concentração espiritual e desviou a sua atenção para a tempestade, para o problema. Quando você desvia a tua atenção para o problema e fica só focado ali, querendo resolver do seu próprio jeito, aí o negócio dá errado. Tá entendendo, amados? Para as coisas darem certo, nós temos que ir no rumo de Jesus. O que Jesus falou? Você crê, Pedro? Vem, meu amado. Vem. Venha, ande sobre as águas. Jesus poderia falar assim, não, Pedro, esse negócio de andar sobre as águas é só comigo. Não, mas Jesus não disse isso. Jesus disse, você tem fé, Pedro? Então venha, meu filho, ande. E ele vai. Só que aí ele começou bem. Começou pelo Espírito e terminou pela carne. Às vezes, meu amado, minha amada, você está passando por isso aí? Porque você começou pelo Espírito, mas deu lugar à carne. Olha o que acontece com Pedro. Quando ele estava no Espírito, ele estava sobre as águas. Quando ele deu lugar à carne, ele começou a afundar. Essa palavra também nos faz refletir daquele que, em vez de dar lugar ao Espírito Santo agir, fica dando lugar à carne. Fica deixando a carne agir, fica deixando a carne tomar conta. Meu amado, minha amada, se você ficar deixando a tua carne, a tua opinião tomar conta, você vai se afundar. Você quer se afundar? Não quer. Então, dê lugar ao Espírito. Seja sensível às coisas espirituais, à palavra de Deus. Não se deixe levar pela tempestade. Não dê lugar à carne. Não dê lugar ao diabo. Dê lugar à esperança, à fé, ao entendimento espiritual. Jesus repreendeu Pedro, falou, Pedro, você começou bem, meu filho. Pedro, você estava indo bem, por que você deu lugar à carne? Por que você não continuou no Espírito? Você estava indo bem, meu filho. Olha como a sua fé vacila. A fé de Pedro vacilou e ele se afundou.
Se você deixar sua fé vacilar, meu amado, minha amada, você vai se afundar. É por isso que muitos ministérios já se afundaram. É por isso que muitas pessoas espiritualmente já se afundaram. Ministerialmente já se afundaram. Tem alguma raiz aí? Se você for procurar saber o que aconteceu, vai lá, busque a Deus. Procure saber aonde que está o foco do problema. Você vai achar. Aí você vai perceber que alguma coisa deu errado. Porque ou você deu lugar à carne e deixou a tua fé esmorecer, alguma coisa aconteceu. Porque a Bíblia diz que a maldição ela não vem sem causa. Amém? Não vem sem causa. Então, amados, vamos meditar nessa palavra. Quando reparou no vento, ficou com medo. O medo entrou quando ele começou a olhar o vento. Você quer semear e colher? Não repare no vento. Não dê lugar à carne. Dê lugar ao Espírito. Comece os seus passos firmes até o fim. Começou, termine. Vá até o fim. Vá firme na presença do Senhor. Amém, amados? Medite mais nessa palavra na sua casa. Que o Espírito Santo tem rios para nos fazer beber. Então que nós venhamos ficar com esta palavra. Reflita essa palavra. Que você possa compartilhar. Compartilhe com o seu amado irmão, com a sua amada irmã. Para que todos se edifiquem e sejam abençoados. Amém? Que o Senhor abençoe todos vocês e que nós venhamos ficar e permanecer nesta graça. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Amém.